E se eu te dissesse que os segredos para uma comunicação realmente poderosa não estão num livro de um guru moderno, mas sim num mestre da oratória lá do século XIX? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na sabedoria atemporal de Charles Haddon Spurgeon para entender como se constrói uma mensagem que não só informa, mas que de fato transforma. Vamos começar com essa pancada aqui. Spurgeon não aliviava, não. Para ele, a comunicação é uma responsabilidade. E olha, uma responsabilidade imensa. A energia, a preparação de quem fala, tudo isso bate direto no engajamento de quem está ouvindo. Simples assim, não tem atalho. Então, o nosso roteiro de hoje vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai entender quem foi esse tal príncipe dos pregadores. Depois, vamos fundo na base da filosofia dele, nas ferramentas práticas que ele usava, vamos dar umas risadas com as armadilhas que ele apontava e, no final, pensar um pouco sobre a grande missão por trás de qualquer comunicação. Então, quem foi C.H. Spurgeon? Bem, ele foi uma figura gigante lá do século XIX e as palestras dele, que no começo eram para estudantes, hoje são um verdadeiro tesouro. É sabedoria prática, que não envelhece e serve para qualquer pessoa que queira se comunicar melhor hoje em dia, seja numa reunião, numa palestra ou até criando conteúdo para a internet. Agora vamos para o que realmente importa, o ponto de partida de tudo. Para o Spurgeon, antes de pensar em qualquer técnica, o poder de uma mensagem vem de um lugar muito mais profundo, da integridade de quem fala. A verdadeira força não está nas palavras em si, mas na alma que existe por trás delas. O princípio central é esse aí. A autenticidade é tudo. Antes de se preocupar com técnica de oratória, a pergunta é: a mensagem está mesmo enraizada numa crença genuína, numa experiência real? Porque sem isso, as palavras, elas são só um corpo sem vida, um som vazio. Essa frase aqui resume tudo. No fundo, o público pesa muito mais as nossas ações do que as nossas palavras. O caráter de quem está falando é, no fim das contas, a ferramenta mais persuasiva que existe. Não tem como fugir disso. Certo, mas que qualidades são essas? Spurgeon listou algumas que ele achava que não dava para negociar. Olha só: integridade inabalável, honestidade radical, falar a partir de uma experiência que foi vivida de verdade, ter uma convicção sincera e, o mais importante talvez, um espírito de serviço. A comunicação é para servir quem ouve, não para autopromoção. Ok, a gente já firmou a base, o que vem de dentro. Agora vamos para a parte prática, para as habilidades externas. Porque o Spurgeon também era um mestre da arte de comunicar. E os conselhos dele sobre como montar uma mensagem que convence são úteis demais. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente sai do campo das ideias e cria algo que de fato ressoa com as pessoas? Bom, as respostas do Spurgeon giram em torno de 3 pilares: clareza, saber se adaptar e ter uma boa estrutura. E essa analogia aqui é simplesmente genial, fala a verdade. Mostra quanto Spurgeon detestava a falta de clareza. Para ele, profundidade de verdade é ser claro. Tentar parecer profundo usando um monte de palavra complicada, na maioria das vezes só esconde que não há muito o que dizer. É como ele diz: um poço vazio parece fundo só porque a gente não consegue ver o fundo, né? Ele batia muito na tecla da importância de adaptar a linguagem. Usar um jargão super acadêmico com pessoas comuns não é sinal de inteligência, é de tolice. O objetivo nunca é impressionar, mas sim ser entendido. É preciso falar a língua de quem está ouvindo. E como se monta essa mensagem? Ele fazia uma comparação ótima. É como construir uma casa. Primeiro você precisa de uma fundação forte, com ideias claras. Depois vem a estrutura lógica, bem organizada, onde cada parte leva para a próxima. O argumento vai crescendo, ganhando força, até chegar numa conclusão que, fica na memória. E agora chegamos na parte, eu diria, mais divertida dos ensinamentos do Spurgeon. As observações dele, super afiadas, sobre os maus hábitos que podem simplesmente destruir a eficácia de um comunicador, são tão verdadeiras hoje quanto eram na época dele. Spurgeon era um observador incrível da natureza humana. Ele descreveu com muito humor e uma precisão cirúrgica os tiques, tanto físicos quanto de atitude, que distraem qualquer plateia e acabam minando até a mensagem mais poderosa. Olha só algumas dessas categorias cômicas que ele criou. Tem o movimento perpétuo, sabe? Aquele que se mexe tanto que nada ganha destaque. O açougueiro, que usa força bruta em vez de precisão. O estilo pinguim, com aquela pose toda pomposa, cheio de si. E o formalista, que se prende a detalhes que não importam, como ter que usar luvas para falar.
E ele também apontou para uma armadilha muito sutil, a diferença entre bom humor e frivolidade. Uma alegria genuína, um calor humano, isso conecta. Mas aquela leveza superficial, boba, passa a impressão de que o assunto não está sendo levado a sério. E aí a credibilidade vai para o espaço. Para a gente fechar, vamos focar no objetivo final da comunicação segundo o Spurgeon. E o ponto crucial é este. Nunca, mas nunca mesmo, é sobre quem fala. É sempre sobre o impacto que é causado em quem ouve. Para Spurgeon, a única medida de sucesso de verdade era se a mensagem levava a uma mudança real, tangível, na vida de quem ouviu. Aplausos são legais, mas passam. A transformação, isso é o verdadeiro legado. Essa frase, para ele, era o resumo da ópera, a missão final de um comunicador. A mensagem tem que ser sempre maior que o mensageiro. O ego precisa sair de cena para que a verdade possa brilhar com força total. E a gente termina com essa pergunta, que é um desafio para todos nós. Aplicando os princípios do Spurgeon, a questão final não é sobre o quão bem nós falamos, mas sobre o que acontece no mundo por causa das nossas palavras. É um pensamento poderoso para a gente levar, não acha? Você sabia que a transformação financeira começa com uma decisão simples? Não é um curso caro ou um investimento mirabolante. É um passo que todos podem dar. E eu vou te mostrar como. Primeiro, pare tudo o que você está fazendo. Se você não sabe para onde está indo, como vai chegar lá? O segredo? Planejamento. E eu não estou falando de planilhas complicadas. Estou falando de um simples caderno ou um aplicativo que te mostre claramente quanto você ganha, quanto gasta e o quanto sobra para construir o futuro. Agora chegou o momento de entender onde seu dinheiro está indo. Não tem erro, é só olhar para suas despesas. Comece pequeno, controle o café, a compra no mercado, o fast food. Parece simples, né? E é. Só que você vai se surpreender ao ver o quanto pode economizar ao mudar apenas esses hábitos. Aí vem a parte que muitos ignoram: investir. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Você pensa, se você começar com 50 por mês, já é um investimento. Não precisa ser milionário para investir, só precisa começar. E o melhor, os juros compostos vão fazer o trabalho por você enquanto você dorme. Veja bem, não se trata de ganhar milhões, mas de ter controle. Controle sobre seus hábitos, sobre suas decisões, sobre o seu futuro. E acredite, com o tempo, sua vida financeira vai melhorar. Não é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina. A chave para o sucesso está em uma simples decisão. É sobre dar o primeiro passo e se dar a chance de construir um futuro financeiro sólido. O melhor? Você não precisa de grandes investimentos nem de cursos caros. Tudo o que você precisa é de controle e disciplina. Clique no link abaixo e descubra como transformar sua realidade financeira. Se você está no Instagram, dá uma olhada na bio. Se encontrou este link em outro lugar, aproveite o momento. Não perca tempo, essa jornada começa com um clique. O futuro que você quer está a apenas um passo de distância. O que você está esperando para agir?